Olá, tudo bem? Bem-vindo à série Jesus Restaurador da Vida. Toda semana temos um novo estudo feito com carinho para você. O estudo de hoje tem como título Jesus e o dom de profecia. Na última semana estudamos sobre a missão da igreja e o chamado de Deus para que sejamos suas testemunhas. Uma das grandes dificuldades que muitas vezes encontramos nessa tarefa implica em conhecer a Deus. Veja, já estudamos aqui nessa série sobre as consequências do pecado. A principal delas é que o pecado nos tirou o acesso direto a Deus. Assim, para vermos e ouvirmos a Deus nos dias de hoje, necessitamos do que a Bíblia chama de revelação da parte dele. E para que a revelação chegasse a nós, Deus separou homens e mulheres especiais aos quais ele se revelou e inspirou para que tivéssemos acesso a tal revelação. Esses homens e mulheres receberam na Bíblia o nome de profetas. Através de sonhos e visões, Deus revelou a sua mensagem de tal maneira que seu povo pudesse ser guiado de acordo com sua vontade. O texto de Provérbios, capítulo 29, verso 18, diz o seguinte: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Em outras traduções diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. O grande problema desse assunto é que o inimigo cria falsificações para tentar desvirtuar o povo de Deus. E com isso, ele levanta falsos profetas. Assim, antes de aceitarmos os conselhos de um profeta, precisamos saber diferenciar um verdadeiro de um falso profeta. Existem na Bíblia algumas características que nos ajudam a identificar um verdadeiro profeta. A primeira delas é que se o profeta é verdadeiro, a sua profecia se cumpre. Sabe aquelas profecias de fim de ano que certos programas de TV gostam de mostrar? Mais de 90% das profecias que se fazem não se cumprem. Houve uma profecia de um astrólogo francês chamado Nostradamus, em que ele previu que em 2012 o mundo iria se acabar. Filmes, documentários e estudos foram feitos. E apesar da grande comoção, nada aconteceu. Um verdadeiro profeta fala e o que ele fala se cumpre. A segunda característica é que o que o profeta fala está de acordo com a Bíblia. Essa é uma característica muito importante. Veja, a Bíblia é a revelação de Deus manifesta através dos profetas lá no passado. Deus não muda e, portanto, sua palavra não pode mudar. Qualquer profeta que se levante tentando alterar o que Deus ensinou e revelou previamente na sua palavra, automaticamente deve ser descartado. A terceira característica é que, assim como nos tempos bíblicos, a manifestação de sonhos e visões para um profeta é acompanhada sempre por fenômenos físicos sobrenaturais. O profeta Daniel é um exemplo disso. Ao receber a visão, ele ficou sem respirar, inconsciente do que acontecia ao seu redor, perdeu suas forças, entre outras manifestações apresentadas no livro de Daniel, na Bíblia. A quarta característica é que o profeta tem sua vida em sintonia com a vontade de Deus. Não é possível alguém se dizer profeta e os frutos do seu trabalho ou o testemunho por ele apresentado seja incoerente com o que a Bíblia e os mandamentos de Deus ensinam. E por fim, um verdadeiro profeta, ele exalta a Cristo, que é o centro de toda a profecia divina. Jesus é a grande revelação de Deus para nós. Quando a Bíblia descreve o povo de Deus no fim dos tempos, isso está em Apocalipse capítulo 12, verso 17,
mostra para nós um fato muito importante relacionado a esse assunto. Veja o que diz Apocalipse 12:17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19:10, lá na última parte do verso, nós lemos o seguinte: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Assim, o profeta é uma testemunha especial de Jesus, que vem para confirmar a nossa fé, nos mostrar a vontade de Deus, nos levar a entender e amar a Bíblia acima de tudo e nos aconselhar a colocar a Bíblia acima de toda e qualquer revelação. Nós, adventistas, cremos que Deus escolheu Ellen White como profetisa para nós hoje, porque além de passar no teste bíblico do profeta, ela sempre exaltou e aconselhou a colocarmos a revelação da Bíblia acima de tudo como nossa regra de fé e prática, acima inclusive dela e de seus escritos. O profeta, para nós, é como um piano que um grande e talentoso pianista se assenta para tocar uma linda música. Ao final, o público ouve e aplaude não o instrumento propriamente, mas sim aquele que usou o instrumento para compartilhar uma mensagem especial. O instrumentista é Deus, o instrumento é o profeta. Hoje, eu quero convidar você a ouvir a voz do instrumento para entender a mensagem do instrumentista. Eu quero convidar você para ouvir a voz de Deus através dos seus profetas. E quero convidar você para confiar na revelação de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a sua e para a minha vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua revelação. O Senhor nos ama tanto que não deixou que ficássemos sem conhecimento de Ti. Por isso o Senhor enviou os Teus profetas. Nos dê coração aberto para sempre ouvir a Tua voz. Entregamos a nossa vida e nosso coração para Ti, em nome de Jesus. Amém. Foi maravilhoso ter você aqui. Semana que vem chegamos ao nosso penúltimo estudo. E o tema será Jesus e o Espírito Santo. Espero você. Até lá.